Hélio, só para ver aqui, doutor Carlos, ele está presente? Está me ouvindo, doutor Carlos? Estou te ouvindo sim, presidente. Está me vendo? Não estou te vendo. Não? Não. Ousado. O pessoal tá vendo o doutor Carlos? Sim, estamos. Apareceu. De tela. Tá joia. Pode começar, Hélio. Sim, a gravação já foi iniciada. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 26/5/2023, 8h39. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a todos pela presença e, dando sequência aos trabalhos, pedir para que abram o processo da Térios Açúcar e Energia Brasil S.A., AIM 4.112.740, processo de minha relatoria. Vou fazer um breve resumo dos autos e já abro para a doutora Isabela fazer sustentação oral, tá? O AIM contém 4 acusações. Inicialmente, são 4 acusações. A primeira instância manteve integralmente as acusações, com recapitulação do item 2.4. Em sede ordinária, a 6ª Câmara Julgadora, nos termos do voto do ilustre juiz, a relatora deu parcial provimento ao recurso ordinário, abre aspas, para reformar parcialmente a decisão de primeira instância, nos termos do voto acima apresentado, qual seja, manutenção do item 1, cancelamento dos itens 2 e 3 e redução da multa aplicada em relação ao item 4 para 10% do valor lançado. O julgamento dos recursos especiais interpostos pela Fazenda e contribuinte, a Igreja Câmara Superior acolheu a preliminar do recurso especial da Fazenda para anular parcialmente a decisão proferida pela Colém da 6ª Câmara Julgadora e determinou o retorno dos autos à sede ordinária para que seja proferida outra decisão em relação ao item 2 do AIM, bem como seja apreciado o pedido de redução da multa do item 4, à luz dos requisitos exigidos pelo artigo 527-A do RICNES. Então, ou seja, o retorno dos autos é para novo julgamento do item 2 e para que seja analisado o pedido de relevação da multa do item 4. Tá? Então, vou passar às condutas infracionais do item 2. O item 2 deixou de proceder ao estorno do crédito ICMS no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, de acordo com os demonstrativos 2A1 e 2A12 e 2B, em razão de fornecimento de combustível, óleo diesel para o abastecimento de veículos e máquinas de estabelecimento de empresas coligadas/controladas, veículos de transporte e de apoio e veículos de máquinas agrícolas. O item 4 deixou de emitir no período tal, antes de iniciar, notas fiscais antes de iniciar a saída de mercadoria, óleo diesel, biodiesel, de acordo com o demonstrativo tal, em razão do fornecimento de combustível para abastecimento de veículos e máquinas de terceiro, veículos de transporte de carga e de pessoal e veículos de máquinas agrícolas de prestadores de serviço, e para o abastecimento de veículos e máquinas de estabelecimento de empresas coligadas/controladas, veículos de transporte de carga e de apoio de veículos de máquinas, veículos/máquinas agrícolas. É o que basta aqui. Doutora Isabela, fica à vontade para fazer a sustentação oral. Bom dia, né? Muito bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Agradeço pelo relatório. Pois bem, como já destacado, aqui estamos tratando novamente do processo que já havia sido julgado pela 6ª Câmara Julgadora, e agora tratando especificamente dos itens 2 e 4. O caso em si, na verdade, os itens são 4 itens, mas a operação e as infrações todas têm relação com a mesma operação da Térios, né? E com o creditamento do óleo diesel utilizado em suas atividades. Peço desculpas. E que, no entendimento da fiscalização, parte desse óleo diesel, o crédito decorrente desse óleo diesel deveria ter sido estornado, com relação especificamente ao item 2, pelo fato dele ter sido utilizado em veículos e máquinas de empresas coligadas e controladas. O que restou cabalmente comprovado nos autos que, na verdade, esse óleo diesel ele é integralmente utilizado na atividade da companhia
embora em veículos, de fato, que são de empresas coligadas e controladas, ou seja, que não são de propriedade direta da companhia, mas que por razões de negócio e de funcionamento, né, de todo o sistema da atividade agroindustrial, ele é utilizado nesses veículos, mas é um combustível que é adquirido pela Tereos, é fornecido pela Tereos, né, e abastecido nesses veículos dessas empresas coligadas e controladas, e não deixa de ser um insumo da própria companhia. Então, foi demonstrado, aplicando-se a decisão normativa CAT número 1 de 2001, que por ser o óleo diesel um combustível da atividade agroindustrial, e nesse caso ter sido utilizado inequivocamente para atividades tanto da parte agrícola como da parte industrial, seja na lavoura, ou seja, de fato, nas máquinas industriais, foi utilizado, de fato, nas atividades da empresa e não há na legislação nenhuma restrição para que esses veículos sejam de propriedade da empresa. Então, por conta disso, acredita-se que o item 2 deverá, sim, ser cancelado. E com relação ao item 4, eu não tenho como falar dele e não explicar o contexto, porque ele trata também ele está relacionado, na verdade, à atividade e esse creditamento de ICMS, porque no entendimento da fiscalização, a companhia precisava ter emitido nota fiscal de saída ao fornecer, né, no entendimento da fiscalização, esse combustível às empresas coligadas e controladas e aos terceiros, que são, na verdade, o item 1, que foi cancelado, ele trata do fornecimento de óleo diesel, da utilização desse óleo diesel em veículos e máquinas de terceiros. Então, aqui o item 4 está diretamente relacionado aos itens 1 e 2, e o que se demonstrou aqui, primeiramente, se pediu aqui a aplicação do princípio da consunção, pelo fato de, nos itens 1 e 2, embora o item 1 tenha sido corretamente cancelado e esteja agora sobrestado, a gente não está falando dele, mas no item 2, há a imposição de multa de 100% do valor do crédito não estornado, e no item 4, há uma imposição de multa de 35% do valor das operações, e são as mesmas operações que a gente está falando, né? No item 2, então, a infração é a ausência do estorno, e no item 4 é a ausência de emissão de nota fiscal. Então, primeiramente, pediu-se para que fosse aplicado o princípio da consunção. E subsidiariamente, não sendo o entendimento de cancelamento integral dessa multa, que então fosse aplicado o artigo 527-A para redução dessa multa, que na verdade evidentemente abusiva, por ela representar 500% do valor do imposto que está sendo exigido nesse ato. E foi claramente demonstrado a inexistência de qualquer tipo de fraude, que não há no item 4 ausência de recolhimento de imposto, e com relação ao porte econômico da empresa, de fato, pelo porte da Tereos, as multas acabam sendo impostas em valores absurdos, mas assim, se a gente for considerar, então, que pelo porte dela ela nunca poderia ter redução de multa, seria um contrassenso da legislação. Então, pede-se também que, justamente pelo porte da companhia, que se considere o vultuoso valor dessa multa, não só pelo fato dela estar sendo aplicada em duplicidade, mas pelo fato dela ser, de fato, pelo fato dela ser muito superior ao valor do imposto e claramente confiscatória. Então, e com relação aos antecedentes, o que acaba acontecendo é que, de fato, a Tereos possui autos de infração que tratam da mesma matéria. Então, é um tema já em discussão nesse segredo de tribunal, é uma matéria já conhecida, mas pede-se, então, que, né, aplicando-se a razoabilidade, então, dessa multa, que seja cancelada assim como ela foi, na verdade, seja reduzida assim como ela, de fato, foi pela Sexta Câmara, reduzida para 10% do seu valor original, então, para que ela esteja em patamares razoáveis. E, por fim, eu não sei se é o caso, nesse momento de aplicação da súmula dos juros, né, da súmula 10, a revisão da súmula, que não houve aplicação até o momento, porque ainda não tinha sido apreciado o caso após a revisão da súmula, mas eu não sei se isso seria agora ou se seria depois no julgamento
mais para frente, mas também pede-se, então, a redução dos juros aplicados em índices superiores à Selic. Muito obrigada. Obrigado, doutora, pela objetividade da sustentação oral aqui, mesmo com a dificuldade do tempo seco aí, mas tudo bem. O que acontece? Primeiramente, eu gostaria de dizer que, com relação à absorção, tendo em vista que é um retorno dos autos da Câmara Superior, no item 4 eu não apreciei a questão da absorção, né? Porque a decisão da Câmara Superior é objetiva no sentido do retorno dos autos só para analisar o pedido de redução da multa, tá? Então, vou passar ao julgamento. Passar a leitura do voto a partir do item 6. Como relatado, os autos retornaram para no julgamento do item 2 e para apreciação do pedido de redução da multa do item 4, com fundamento artigo 527-A do RICNES. No item 2, consta a acusação de deixar, abre aspas, de proceder ao estorno do crédito ICMS em razão de fornecimento de combustível, óleo diesel, para abastecimento de veículos e máquinas de equipamentos de empresas coligadas / controladas, veículos de transporte de carga e de apoio e veículos de máquinas agrícolas, fecha aspas. De início, observo que a acusação do item 1 é similar à acusação do item 2, sendo que no item 1 os veículos e máquinas são de terceiros. Já no item 2, os veículos e máquinas são de empresas controladas / coligadas. A Igreja de Câmara Superior anulou a decisão anterior em relação ao item 2 por ser contraditória, pois a plena da sexta Câmara Julgadora manteve o item 1 e cancelou o item 2. Nas razões recursais, a contribuinte argumenta a regularidade do crédito, pois o óleo diesel, segundo a recorrente, integrou diretamente a industrialização e produção rural. Cita o princípio da não cumulatividade, decisão normativa CAT 01 de 2001 e decisões judiciais. Na acusação, o fisco constatou que o óleo diesel não foi utilizado diretamente pela autuada, pois foi utilizado, abre aspas, para abastecimento de veículos e máquinas de estabelecimentos de empresas coligadas / controladas, veículos de transporte de carga e de apoio, veículos e máquinas agrícolas, fecha aspas. Nesse caso, entendeu o fisco que o valor do crédito deveria ser estornado, pois o óleo diesel que foi adquirido não foi utilizado como insumo. O óleo diesel é insumo para empresas controladas e coligadas. O fato de a autuada adquirir óleo e repassar parte do mesmo a empresas coligadas / controladas para prestar serviço a ela mesma não permite a manutenção de crédito. A eventual saída de óleo diesel é atividade alheia e imprescindível na data da entrada, portanto, cabe à autuada, no momento da saída para terceiros, promover o respectivo estorno do crédito. Não se pode acolher a tese da não cumulatividade. De certo, o óleo será utilizado no desempenho de atividade contratada pela autuada. No entanto, o valor do crédito relativo a esta operação será utilizado pelas empresas controladas / coligadas / controladas, elevado em consideração na formação do preço da contratação. Reconhecer o direito ao crédito da autuada culminaria em duplo aproveitamento do crédito, visto que o adquirente do óleo diesel tem direito de se aproveitar do mesmo. Registre que a discussão não é nova no âmbito desse tribunal, e a Igreja de Câmara Superior já manifestou sobre a impossibilidade de manutenção do crédito. Vejamos, transcrevo da decisão de Câmara Superior, que demonstra a impossibilidade de aproveitamento de crédito, e continuo no meu voto. No mesmo sentido, transcrevo parte da decisão proferida pela Igreja de Câmara Superior no julgamento do AIM 4.089.318, dígito 2, da lavra do ilustre juiz Augusto Toscano. Transcrevo o voto do doutor Toscano e continuo no meu voto. Destaque, tendo em vista que resta comprovado que parte do óleo diesel adquirido foi posteriormente remetido a empresas coligadas / controladas, a autuada deveria ter procedido o respectivo estorno do crédito. Registro ainda que o fato de os serviços prestados pelas empresas coligadas / controladas estarem relacionados diretamente à atividade fim da autuada não é relevante ao deslinde do caso, pois a jurisprudência desse tribunal já possui entendimento consolidado ao contrário. Ademais, a resposta à consulta tributária 41/2018 assim dispõe. Transcrevo o teor da resposta da consulta tributária que caminha no mesmo sentido e continuo no meu voto. Assim, opino pela manutenção integral do item 2 do AIM. A acusação do item 3 é de deixar de emitir
notas fiscais de saída antes de iniciada a saída de mercadoria, óleo diesel / biodiesel, em razão do fornecimento de combustível para abastecimento de veículos e máquinas de terceiros, veículos de transporte, carga e de pessoal, veículos / máquinas agrícolas e prestadores de serviço, e para abastecimento de veículos e máquinas de estabelecimento de empresas coligadas / controladas, veículos de transporte de carga e de apoio e veículos de máquinas agrícolas. No mérito, a primeira instância e a colei da sexta Câmara Julgadora mantiveram a acusação. A Egrégio Câmara Superior determinou o retorno dos autos para que seja apreciado o pedido de redução da multa do item 4 à luz dos requisitos exigidos pelo 527-A do RICS. Deixo de atender o pleito de relevação e redução da multa do item 4 com fundamento do artigo 527-A do RICS. A multa exigida se relaciona à falta de emissão de notas fiscais, que é conduta grave, dado que a não emissão de documentos fiscais não permite ao fisco identificar a existência de operações de saídas. Registro que o entendimento de que a conduta é grave também foi exarada pelo ilustre juiz Dr. Fábio Henrique Bordino Cruz, em caso similar dos autos, em que a contribuinte se acredita na entrada do óleo diesel e depois deixa de proceder ao estorno, no julgamento do AIM 4036-265. Vejamos. Transcrevo o voto, parte do voto do Dr. Fábio, e que ele diz o seguinte: a falta de emissão de documentos fiscais, de forma reiterada e prolongada no tempo, dificulta sobremaneira o controle por parte do fisco, mormente quando o contribuinte acredita-se do ICMS por ocasião das entradas, sob o fundamento de que o combustível será utilizado como insumo, mas oculta a saída da mercadoria ao deixar de emitir emitir notas fiscais. Tal proceder, a meu juízo, não comporta relevação ou redução da penalidade. Continuo no meu voto. Adicionalmente, verifico que a contribuinte é de grande porte, vez que possui capital social em valor superior a 2 milhões e possui antecedentes fiscais indicados pela douta representação fiscal no parecer de recurso ordinário que militam contra a relevação e redução da multa pleiteada. Nesta oportunidade, também limito os juros aplicados à taxa Selic, tendo em vista a manifestação da DRF, folhas 1515, e a revisão da súmula 10 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e continuo no meu voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento, tão somente para limitar os juros de mora à taxa Selic, dos termos da súmula 10 desse tribunal. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Pois não, doutor Walter. Presidente, obrigado. Eu serei breve. É só para deixar registrado, eu iria fazer uma preferência, mas não há necessidade, porque eu vou acompanhar integralmente o voto do presidente. E para dizer o seguinte, que meu entendimento foi mais no sentido que, não havendo um contrato de comodato dos autos, não havendo uma nota fiscal do ativo da empresa que é a proprietária, né, transferindo, prestando esses bens para utilização na recorrente, da empresa da recorrente, é aí que eu acho que a presunção de que esses combustíveis não foram utilizados nesse estabelecimento, né, que dá essa possibilidade de glosar o crédito por entender que ele foi transferido para terceiros, né? Então, eu só vou acompanhar, presidente, porque realmente eu consultei os autos e não encontrei assim uma nota fiscal de transferência desse ativo. Se a empresa, por exemplo, é uma holding, então vai ter só um CNPJ, não vai emitir nota, teria um contrato de comodato. Então, acho que são algumas cautelas que poderiam ajudar aqui na autorização do crédito, né, eventualmente. Obrigado, presidente. É só para constar. Obrigado, doutor Walter. Alguém mais quer se manifestar? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento.
Doutora Isabela, a decisão foi unânime pelo parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10. Ok, decisão unânime. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos, fica à vontade, tá? Se quiser se manter na sessão, se quiser sair também, fica à vontade. Obrigado. Passar ao julgamento do AIM 4.149.008, 8 Brasil, distribuidora limitada. Dr. Carlos é o relator. Doutora Ana Sayuri está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Carlos. Fique à vontade, doutor. Obrigado, presidente. O auto é composto de uma infração, deixou de pagar o ICMS no montante de tal em setembro de 2018 por meio de guia de reclamentos especiais na qualidade de substituto tributário, devido por ocasião na entrada em território paulista de mercadorias oriundas de outra unidade de federação, recebidas pelas notas fiscais finais 061, 062, 163 e 397. Documentos de emissão da empresa Genimport, Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos, ERENE, sujeitos ao regime jurídico da substituição tributária nos termos dos artigos 313E, 313F, 313G e 313H do RICMS, cujo imposto não foi recolhido antecipadamente de acordo com o previsto no artigo 426 do RICMS, nas datas e valores especificados, conforme se comprova pelos documentos. Notificado como o contribuinte não apresentou os respectivos comprovantes e até o momento a notificação não foi atendida. Essa é a infração inconformada. Foi apresentada a defesa de primeira instância, a autoridade fiscal se rebateu os argumentos da recorrente requerendo pela manutenção da auto-infração da sua integralidade, a decisão de primeira instância julgou procedente a auto-infração, foi apresentado o recurso ordinário. Este é o relatório, presidente. Doutora Ana, pode ficar à vontade, doutora. Bom dia, obrigada, presidente. Bom dia a todos. Esse auto de infração, ele foi lavrado em função, como bem relatado pelo relator, da suposta ausência, né, de pagamento de ICMS antecipado na forma do artigo 426A do regulamento do ICMS. Ocorre que, conforme relatado na defesa da autora, na sua impugnação e também reiterado no seu recurso ordinário, esse ICMS devido, em relação a setembro de 2018, ele foi liquidado por meio de um pedido de liquidação de débitos não inscritos, que está devidamente previsto no artigo 270, parágrafo 2º do regulamento do ICMS, e também regulado pelo artigo 11 da portaria CAT 17 de 1999. Então, utilizando da legislação, bem como de inúmeras soluções, respostas, né, de consulta emitidas por essa Secretaria da Fazenda, a recorrente liquidou seus os débitos de ICMS decorrentes das notas fiscais emitidas, que foram recebidas da Glic Import em setembro de 2018. Acontece que esses pedidos de liquidação, de forma arbitrária, inicialmente, eles já haviam sido acolhidos, né, pela fiscalização, que, na verdade, havia intimado a recorrente a informar se teria sido pago, teria sido apurado, né, uma pequena diferença em relação aos valores objetos do pedido de liquidação, então ela foi intimada para comprovar o recolhimento dessa parcela aí que teria sido apurada, que teria sido paga, vamos dizer assim, a menor. A recorrente percebeu, né, por meio da notificação que essa suposta diferença teria decorrido da aplicação da redução da base de cálculo, previsto no artigo 34 do anexo 2 do regulamento. Então, ela respondeu à fiscalização nesse sentido, dizendo que, na verdade, os valores postos ali naquele pedido de liquidação já eram suficientes para liquidar o ICMS devido na entrada. De forma arbitrária, esses pedidos foram, posteriormente, né, depois de ter sido intimada a complementar o valor, ou seja, se ela tivesse pago esse valor em que ela foi intimada a recolher essa suposta diferença, né, os débitos estariam liquidados. Mas como ela não o fez, posteriormente esses pedidos foram rejeitados
foi apresentado um recurso administrativo, que também foi indeferido, e aí decorreu a autuação ora combatida. Na nossa defesa, a recorrente alegou, né, que esses pedidos, essa análise feita do pedido de liquidação, ela não teria sido precedida de uma ordem de fiscalização fiscal, e por isso nós pugnamos pela nulidade do auto de infração, e também não teria sido, os trabalhos, né, de fiscalização do auto de infração não teriam sido referendados pela portaria CAT 115 de 2014. Além disso, nós defendemos a regularidade desse pedido de liquidação. Em função da suposta diferença, nós defendemos também a aplicação da redução da base de cálculo prevista no artigo 34 do anexo 2 do regulamento do ICMS. Também, caso esses argumentos não fossem acolhidos, nós trouxemos o argumento de que esse imposto previsto na forma do artigo 426A, na verdade, ele é inconstitucional, tendo em vista o julgamento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, que fixou, através do tema 456, né, que, na verdade, deveria ter uma legislação expressa em sentido, deve ter lei complementar, né, para se antecipar o imposto com substituição tributária, e também existe também o precedente da ADI 6144 do Amazonas, que fala que, além da lei complementar, há necessidade também de uma lei em sentido estrito, ou seja, com densidade normativa, não podendo ser uma legislação genérica para se prever a antecipação do imposto. Além disso, também, por final, a gente pediu a ilegalidade da inclusão dos juros na base de cálculo da multa. Esses argumentos, como disse o doutor relator, foram rejeitados, né, todos eles, e então a gente, na verdade, apresentou uma defesa, esse recurso, né, combatendo, né, a nulidade, pedindo a nulidade do auto de infração em função da ausência de ordem de fiscalização, né, e também pela portaria CAT de 2014, porque na decisão, até o doutor juiz de primeiro grau, ele até comenta que a fiscalização trouxe em sua manifestação o expediente que teria amparado, né, essa submissão do auto de infração à portaria CAT. Mas isso sequer foi trazido, né, no começo, foi trazido agora, e também não há nenhuma prova de que esse expediente se refere ao desse auto de infração que nós estamos aqui discutindo. Quanto à regularidade do pedido de liquidação, eu até já comentei, né, que ele já estava amparado pela legislação paulista, bem como por uma série de respostas a consultas de contribuintes que juntamos as folhas, deixa eu pegar aqui para facilitar, juntamos as folhas 259, 261, 263, 264, 266 e 267, em que todas elas permitem a utilização de um pedido de liquidação nos termos da portaria CAT 17 de 99, que você pode utilizar os créditos de ressarcimento de ICMS para liquidar os débitos decorrentes dessas entradas amparadas e previstas na forma, né, do artigo 426A. Inclusive, caso esse entendimento não seja aplicado, há também uma violação aos artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional, pois essas orientações foram reiteradamente proferidas, né, pela essa Secretaria de Fazenda, ou seja, outros contribuintes puderam utilizar esses pedidos de liquidação, né, que foram os que tiveram a resposta ao seu favor, né, o que traz também um tratamento antisonômico em relação à recorrente, que também se amparou dessas respostas já feitas a essa Secretaria de Fazenda. E o que eu gostaria mais de ressaltar, excelências, é que essa autuação, ela tem, né, outras irmãs, vamos dizer assim, outras autuações do mesmo tipo, só que muitas delas não chegaram a este egrégio tribunal em função do valor. Então, elas terminaram ali na DTJ, na DTJ. E disso nós já tivemos, né, que ajuizar as devidas ações anulatórias.
Então, nós já ingressamos com as ações anulatórias, combatendo essas autuações, e em todas elas nós tivemos decisões favoráveis no judiciário. 2 já têm sentença, mas todas as outras autuações já têm liminar favorável à recorrente para afastar essa autuação, fundamentada, né, no artigo 426-A, pois no entendimento do TJ, que aplica o precedente firmado pelo STF, no tema de repercussão geral 456, não há uma legislação em sentido estrito, né, para que seja antecipado esse imposto que está sendo cobrado. Eu acho que eu vou terminar aqui a minha sustentação oral mesmo, excelências. Tá suficiente. Joia. Obrigado, doutora. Doutor Carlos, pode ficar à vontade de passar diretamente a leitura do voto. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora, pela sustentação bem elucidadora. Primeiramente, afasto as preliminares arguidas, tendo em vista que, ao contrário do alegado pela recorrente, o auto de infração foi precedido de emissão de ordem de serviço final 20.1, que inclusive foi juntado pela recorrente em sua defesa, DOC 16, folhas 271 a 280, tendo ainda a recorrente sido cientificada eletronicamente por meio de notificação DEC, na data de 11/7/22, folhas 80 e 81. 2. Procedimentos instaurados por provocação e no interesse do contribuinte não configuram a atividade de fiscalização e, portanto, não se condiciona à emissão da ordem de serviço fiscal, não podendo a recorrente alegar a ausência da ordem de serviço válida que deu suporte ao auto de infração, e muito menos alegar que o lançamento fiscal seria nulo por direta infringência ao artigo 9º da Lei Complementar 939/2003, tendo em vista que confirma ao longo do processado o conhecimento das ordens de serviços fiscais, motivo pelo qual seu argumento deve ser afastado integralmente. A portaria CAD 115/2014 somente estabelece um mecanismo de controle dos serviços fiscais de caráter interno, e não uma condição de validade para a lavratura de auto de infração. Assim, o parágrafo 3º do seu artigo 8º prevê que, na hipótese de que já ter sido apresentada defesa pelo contribuinte contra o auto de infração, que não foi submetido ao controle de qualidade, caberá à Comissão de Controle de Qualidade apenas comunicar eventuais constatações de erros ao órgão de julgamento, não havendo, por conseguinte, qualquer previsão de nulidade, não constituindo esse controle de qualidade pré-requisito para a lavratura da auto de infração. Permanece irretocável nesse ponto, portanto, o trabalho fiscal devidamente instruído com os documentos demonstrativos e demais elementos comprobatórios da infração, atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação. A autoridade fiscal salienta que o fato motivador do trabalho fiscal foi pedido e elaborado pela recorrente, dando origem ao processo protocolado sob número final 173/2018, folhas 28 a 44, para liquidação de débito fiscal com imposto a ser ressarcido, devido por meio de guia de recolhimentos especiais incidentes sobre compra de mercadorias recebidas pelas notas fiscais finais 061, 062, 163 e 397, datadas em 3/9/2018, 3/9/2018, 5/9/2018, 17/9/2018, respectivamente provenientes de outra unidade de federação, devido na forma do 426-A do RICNES. O processo teve sua tramitação administrativa para análise e verificação fiscal, com decisão final pelo seu indeferimento em determinados estágios. Quando se fez necessária a execução de trabalho de fiscalização, foi precedida a emissão de ordem de fiscalização, com encaminhamento para a fiscalização externa para obter a manifestação de esclarecimentos ou apresentação de documentos por parte da recorrente. No mérito, a recorrente apresenta argumentos relacionados ao seu pedido de liquidação de débito com imposto a ser ressarcido. No entanto, seu pedido foi indeferido e, da decisão proferida, ela apresentou seu recurso ao delegado regional tributário, que deu origem ao expediente final 7630, e, após análise corroborando com a decisão anterior, o recurso também foi indeferido. Não há, portanto, como rediscutir, pois o pedido foi indeferido, tratando-se a presente infração de falta de pagamento de imposto. A infração restou configurada e deu origem ao presente auto de infração com exigência do imposto devido e calculado nos moldes do 426-A, conforme demonstrativo anexo 1 de folhas 11 a 13 e aplicação de penalidade prevista na legislação para o caso. A recorrente se encontrava na condição de substituto tributário nos termos da legislação pertinente por adquirir mercadorias de perfumaria e de higiene pessoal
sujeitos ao regime jurídico de substituição tributária oriundas de outras unidades de federação, conforme notas fiscais eletrônicas e aquisições relacionadas, folhas 14 e 19. Especificamente em relação às operações com produtos de perfumaria e de higiene pessoal, estabelece a legislação dos artigos 313E e F do RICMS a sujeição ao regime de substituição tributária. Por outro lado, o artigo 426A é imperativo, estabelecendo que na entrada do Estado deve ser recolhido o ICMS antecipado, cabendo a restituição do valor recolhido, caso o fato gerador presumido não se realize, eis que é assegurado ao substituto a restituição do imposto, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar 87/96. Porém, não cabe este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas a análise de pedidos de compensação ou restituição, cuja competência das delegacias tributárias de julgamento, nos termos do artigo 93 da 3.457 de 2009. No tocante à alegação sobre a base de cálculo do ICMS para fins da substituição tributária, relativamente às operações subsequentes, em decorrência da diferença entre a carga tributária da operação interna e interestadual e o índice de valor adicional, IVA, ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda, deve ser ajustado, IVA ajustado, conforme o parágrafo 4º do artigo 1º da Portaria CAT de 2018. No caso, deve ser aplicado o percentual de 177,19 de valor adicionado ao setorial do IVA-ST, conforme item 2, parágrafo 1, artigo 1º da CAT 02. De acordo com o artigo 34 do anexo 2 do RICMS, o cálculo do IVA-ST ajustado deve ser aplicado de acordo com o entendimento previsto na normativa CAT 1 de 2008. Por conseguinte, considerando que a operação de saída interna ao consumidor final se sujeita a líquida de 18%, seja de 25%, e que a saída interna promovida por fabricante com destino estabelecido atacadista ou varejista beneficiado com redução na base de cálculo de imposto de forma de que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%, deverá utilizar o percentual de 12% como alíquota interna para calcular o IVA-ST ajustado. Assim, o resultado do IVA-ST ajustado é de 202,239%. Se não fosse considerado a alíquota interna, de acordo com o previsto na lição da CAT 1 de 2008, a fórmula acima seria aplicada em alíquota de 18 ou 25, dependendo do produto. E assim o IVA-ST ajustado teria seu valor elevado, aumentando o valor da base de cálculo da ST e também do ICMS devido. O demonstrativo no anexo 1, de folhas 11 a 20, onde consta o cálculo do imposto a ser recolhida na entrada do território desse Estado, foi calculado de acordo com a legislação vigente. No entanto, a recorrente elaborou um demonstrativo juntado em sua defesa, folhas 99, em desacordo com a legislação, aplicando uma redução da base de cálculo em duplicidade, de forma a se beneficiar indevidamente o valor do imposto devido, o que denota o seu inconformismo e entendimento incorreto acerca da aplicação da decisão normativa CAT de 2008. Nas saídas efetuadas pela recorrente, o benefício é inaplicável, eis que é aplicável a destinatários do Simples Nacional e consumidores finais, estando condicionado à apresentação regular de informações econômico-fiscais a regularidade do contribuinte. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que tais condições foram cumpridas e o benefício utilizado, pois a recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse que os destinatários das mercadorias questionadas cumprem o requisito. Cumprir seu requisito. De acordo com a legislação do Estado de São Paulo e a sistemática da antecipação do imposto da entrada e da mercadoria sujeita à substituição tributária proveniente de outra unidade de federação está disciplinada pela 6.374/99 e o regulamento do ICMS e o regulamento do ICMS. O artigo 426A do RICMS não institui nova hipótese de incidência ICMS nem alterou o regime de tributação previsto em lei. A cobrança constante do presente auto de infração, com fundamento do artigo 426E, é legítima, pois a infração está caracterizada por o processo suficiente instruído, não tendo a recorrente apresentado provas que possam elidir o trabalho fiscal. A atualização do valor básico para cálculo da multa foi calculada de acordo com o artigo 565, parágrafo 4º do RICMS, levando em consideração a nova vigência a partir de 1/11/2017, conforme o artigo 7º do decreto 761/2017, considerando o disposto da Lei 16.497, de acordo com o artigo 96 da 6.374. O auto foi lavrado 15/6/22 para a infração ocorrida no mês 11 de 2018. A atualização do valor básico para cálculo dos juros moratórios, os quais incidem
sobre a multa a partir do cálculo sobre o mês subsequente da lavratura da infração não se confunde por terem natureza jurídica distinta, embora utilize o mesmo parâmetro de correção. O tema foi pacificado neste ingresso com a publicação da súmula 13 do tribunal. Ante exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância no tocante à integralidade do auto de infração, assim como eu voto, presidente. Aqui. O voto do Dr. Carlos já estava à disposição antes do julgamento do recurso. Eu já tinha lido a respeito da matéria, não tenho dúvidas a respeito dela. Alguém tem alguma dúvida, quer se manifestar a respeito? Tá. Doutora, o maior problema aqui do auto, doutora, é que já houve o pedido de compensação, tá? E esse pedido foi analisado pelo delegado regional tributário e teve um recurso dele, tá? O artigo 93, ele veda a gente analisar o pedido de compensação de crédito, tá? Outra coisa também, com relação às decisões judiciais trazidas, citadas, da impossibilidade da exigência do ICMS-ST, seria até incompatível com o trâmite, tá? Por quê? Porque a própria contribuinte aceita, primeiro porque a gente tem um problema do artigo 28 da Lei 3.457, que é de afastar uma norma vigente e válida. E o segundo é que a própria contribuinte aceita que a norma é válida, porque ela interpõe o pedido de compensação. Ou seja, após o pedido de compensação ser negado, ela vai lá e fala, olha, mas essa lei é inconstitucional. Se ela acredita que é lei inconstitucional, ela nem teria entrado com o pedido de compensação. Entendeu? Então, por isso que... Excelência, só uma ressalva, é que esse pedido foi feito antes do julgamento, né, de repercussão geral, e aí, como foi firmada essa tese posteriormente, em 2021, esses pedidos são de 2018, desculpa, engasguei, foram feitos em 2018, quando houve o julgamento em 2021 do tema de repercussão geral e da ADI, foi dada acendeu-se, né, essa luz em relação ao mérito em si da cobrança do ICMS, e por isso que foi trazido também esse argumento junto com esse outro argumento da compensação, porque a ideia da recorrente, ela sempre foi de boa fé, nunca quis não pagar imposto em relação aqui junto ao Estado de São Paulo. Inclusive essas são as únicas autuações que ela tem contra ela, né? Ela não é uma empresa que recorrente, isso. Então, por isso que houve, né, foi trazido esse argumento. Pode a primeira impressão, né, parecer um pouco contraditório mesmo, mas é porque se esses pedidos fossem acolhidos, ela sequer também entraria com qualquer tipo de discussão, inclusive para desconstituir. Houve a redução da base de cálculo que o fisco não aceitou, né? Tá bom? Entendi. Alguém mais tem alguma dúvida? Obrigado. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutora Ana, o julgamento é encerrado, tá? Decisão unânime nos termos do voto do relator, foi mantida a decisão de primeira instância, negou-se o provimento ao recurso ordinário, tá? Tá ótimo, então. Tá, Muito joia. obrigada a Obrigado. todos. Bom dia e bom final de semana. Até mais. Bom dia, bom final de semana. Até mais. Passou o julgamento é um retorno de vista. O relator é o Dr. Carlos, o Dr. Walter
ele pediu vista dos autos, a IM 4007091, a Assessoria Indústria e Comércio Detençoativos Limitada. O doutor Daniel está presente para acompanhar o julgamento. Passo a palavra aqui acho que, como já é um retorno de vista, passo a palavra direto ao doutor Walter. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou acompanhar o doutor Carlos. Eu fiz um voto assim, muito objetivo, mas só para esclarecer para o doutor Daniel, se ele fez uma tentativa. Então, inclusive, eu até assisti novamente o julgamento do dia 2 de 12 de 2022, né, que é o retorno dessa data. E assim, sinceramente, ali, o conjunto probatório, que eu prestei bastante atenção, para a gente fazer aquela questão da subsunção tributária penosa aí, do direito, da lei, da norma, né? E eu fiquei com algumas dúvidas, realmente, acho que o voto do Dr. Carlos observou muito bem o que estava acontecendo ali. Eu, com todo o respeito aí e mérito ao Dr. Daniel, a sua exposição, Dr. Daniel, foi muito convincente. Mas quando eu olho para o conjunto probatório, por exemplo, na questão dos combustíveis, né, que é uma questão que a gente julgou anteriormente, eu até comentei, fiz um comentário que é uma introdução para chegar nesse processo. E aí o que acontece? Ali, embora o doutor tenha relacionado os veículos, né, que foram utilizados, todos eles utilizam óleo combustível. É verdade. E lá nas notas fiscais tem muita compra de álcool, né, que o doutor está dizendo que, olha, utiliza para os veículos. E eu, olhando a sustentação oral, do dia 8 de 2022, foi dito que existe uma grande movimentação entre os estabelecimentos, né, com aqueles veículos. Mas aquilo acaba sendo insuficiente para acompanhar esse raciocínio. Tá? Realmente fica assim, olha, tem os veículos, não dá para saber se é de propriedade da empresa, igual ao julgamento anterior. Não sei, realmente, podia falar, não, eu trago o documento, mas não nesse momento. Né? A gente não tem documento de prova que aqueles veículos pertencem à empresa, são terceiros, foram utilizados como comodados, né? Então, é só para justificar, porque o voto foi extenso do Dr. Carlos, a defesa que o doutor fez foi muito boa na sustentação oral, que me chamou a atenção, tanto que eu pedi que o presidente, na época, era o doutor Rafael, inclusive, porque eu acabei de assistir aqui a sessão, né, dia 2 de dezembro, e realmente, assim, o conjunto probatório está forte. Então, eu peço desculpas, vou acompanhar, então o voto é muito curtinho, presidente, eu vou só ler aqui, que eu digo o seguinte: presidente, pedi vista dos autos para melhor ponderar sobre o voto do doutor relator, o juiz doutor Carlos Henrique Martins de Lima, cujo relatório adota integralmente. Após uma análise das acusações e do conjunto probatório produzidos, tanto pelo responsável pela constituição do crédito tributário quanto da decorrente, pela recorrente, que, embora tenha se empenhado em trazer as suas razões sobre a necessidade de desconstituição do referido crédito, entendo que este não conseguiu lograr êxito em firmar as acusações nem as provas, operando de forma eficaz a subsunção tributária do ato de lançamento. Então, eu peço desculpas, doutor, pelo crédito tributário, né? Porque realmente eu olhei para todas as acusações, olhei ali o conjunto probatório. O que me chamou a atenção na época foi a questão dos combustíveis, porque realmente é um direito do contribuinte ter se apropriar do crédito, mesmo que não tenha sido destacado no documento fiscal, assim como diz a decisão Caixa número 1, né? Ali tem uma questão de fundo que eu até discordo, eu gostaria de deixar registrado, que é o seguinte: informar a operação própria do remetente. Eu acho que nós nunca discutimos tecnicamente o que seria operação própria, porque a operação própria de qual remetente? De quem? Da refinaria, né? Que tem a operação própria e tem a base da ST e antecipa, ou é do remetente, que seria o posto de gasolina que vendeu para a empresa, né? A empresa que está vendendo não tem operação própria, ela tem a operação dela de negócio, está vendendo para a empresa recorrente. É isso. Mas como não é, a discussão não é essa, e se eu tivesse olhado para os documentos, olhado para as notas fiscais, tivesse concordado, por exemplo, o ponto que o doutor Carlos colocou, não foi mencionado os veículos. Bom, se eu tenho veículos, né, e vou comprando mensalmente, eu junto um pacote e emito uma nota fiscal. Aí eu falei, opa, o doutor Carlos poderia ter equivocado nesse momento. Mas o doutor colocou na defesa o seguinte, no recurso:
olha, compraram R$12.000 no ano, se você dividir isso por 12, dá R$500, perdão. Agora, nós estamos falando de veículos, várias operações. Então, ficou meio incompatível essa afirmação, né? Olha, R$500 por mês seria uma coisa. R$500 é um veículo por dia, né? Então, ficaria algumas dúvidas aí para se chegar a alguma conclusão. Só estou justificando, porque eu estou acompanhando integralmente o Dr. Carlos, mas para não fazer uma nova valoração das provas, né? Eu estou me justificando aqui, doutor, porque eu gostei muito da sustentação oral do dia 2/12, só que quando eu olho para esse conjunto probatório e olho para a defesa, eu tenho uma certa dificuldade de infirmar aquele lançamento e não acompanhar o doutor Carlos. Bom, obrigado, presidente, pela atenção. Obrigado, doutor Walter. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Daniel está presente para algum esclarecimento? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutor Walter, desculpa, doutor Daniel, então o voto prevaleceu o entendimento do relator, tá? Parcial provimento ao recurso ordinário, e, doutor, e o voto foi decisão unânime, tendo em vista que o voto de vista caminhou no mesmo sentido. Ok? Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, julgadores. Uma excelente sessão e um bom final de semana a todos. Obrigado, bom final de semana, tudo de bom. Passar o último julgamento da pauta, processo de minha relatoria, Aluvan Brasil Implementos Rodoviários, Peças Acessórios para Baús e Contêineres Limitada, a IM 3.156.578. O voto já estava disponível, considerando que o contribuinte não compareceu para a sustentação oral, eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar diretamente à leitura do voto, tá? A partir do item 6. O AIM contém 4 acusações, 2 de deixar de pagar ICMS, itens 1 e 2, e 2 de emissão de notas fiscais consignando valores diferentes das respectivas primeiras e segundas vias. Para contextualizar a acusação, transcrevo as notas explicativas elaboradas pelo AFR. Transcrevo parte do relatório circunstanciado, que pormenoriza o trabalho fiscal, e continuo no meu voto. De início, registro que, no mérito, as acusações devem ser mantidas. Isto porque o apelo recursal de folhas 3017/3024 não contém razões de mérito para contrapor o trabalho fiscal. As razões recursais se limitam a atacar a forma de correção da multa e alegar seu caráter confiscatório. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/09. Com relação à atualização da base de cálculo da multa, também por força do artigo 28 da Lei 13.457/09, afasta as razões recursais, isto porque os critérios utilizados pelo fisco estão de acordo com a legislação vigente e válida. Ademais, a matéria em discussão encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal, por meio da súmula 13/2018. Transcrevo a súmula. Por fim, com relação aos juros, considerando a manifestação da DRF e revisão da súmula 10/2017 em 9/6/2022, limita os juros incidentes no crédito tributário lançado na IM inicial à taxa Selic, incidente nos tributos federais.
Antes exposto, considerando as provas dos autos, quiz do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento tão somente para limitar a taxa de juros aplicada no AIM, a taxa Selic. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para contextualizar, o recurso ele não ataca os méritos das acusações e ele está limitado a falar sobre a confiscatoriedade da multa e da atualização da base de cálculo. Nesse caso, eu acabei limitando os juros à taxa Selic, tendo em vista a manifestação da DRF a respeito da matéria. Alguém tem alguma dúvida a respeito do auto? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Julgamento do AIM 3.156.578, Aluvan Brasil, implementos rodoviários, peças, acessórios para baús e contêineres limitada. Julgamento encerrado, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. Obrigado a todos.